E a gente começa esta edição do Bom Dia Produtor sabendo o que é destaque, o que será notícia hoje, direto da capital federal. Quem está por lá é a Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. O reinício dos trabalhos aqui na Câmara dos Deputados vai ficar marcado por um novo balizamento de forças entre os 30 partidos. O resultado das eleições de outubro mostra PT e PMDB com bancadas reduzidas e partidos como o PSL com mais espaço na casa. O MDB teve a maior perda, de 65 passou a 34 parlamentares. O PT de 69 para 54 deputados. O Senado Federal recomeça as atividades com a maior renovação desde a redemocratização. Das 54 cadeiras, 46 vão ser ocupadas por novos nomes. Renovação de mais de 85%. Bom, as duas casas entram na reta final para a eleição dos presidentes e da nova mesa diretora. Agora notícia sobre pecuária. A Malásia vai abrir mercado para as exportações de bovinos brasileiros para abate. A medida foi tomada depois que requisitos sanitários foram negociados e aprovados pelos ministérios brasileiros e da Malásia. O Brasil é um dos líderes mundiais na exportação de proteína animal. Segundo o governo, a Malásia tem 30 milhões de habitantes e importa 80% da carne que consome. São essas as informações desta quarta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. E o governo do Mato Grosso conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa o aumento expressivo do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB. O Valdir Pacheco tem mais informações. A mensagem do governo de Mato Grosso, enviada no dia 10 de janeiro para a Assembleia Legislativa, como objetivo de alterar a Lei 7.263, de 27 de março de 2000, que criou o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB, trouxe alterações significativas para o agronegócio do Estado. Entre elas, o aumento expressivo das alíquotas dessa contribuição aos setores produtivos de soja, algodão, bovinocultura e madeira, e a inclusão do milho e da carne. O Fórum Agro MT, composto pelas entidades FAMATO, AproSoja, AMPA, Acrismate, Acrimate e Aprosmate, vem desde o início debatendo com as lideranças dos poderes executivo e legislativo de Mato Grosso sobre os impactos que o novo projeto do governo causará à economia mato-grossense. Segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, neste ano o Estado pode vir a arrecadar R$ 897.360.000 do setor da soja, representando uma alta de 19% em relação ao ano passado. No caso do milho, a contribuição pode chegar a R$ 177.400.000, considerando os 77% da produção que sai do Estado para outras unidades da Federação ou para exportação. No algodão, o salto previsto é de 454%, indo para R$ 177 milhões de recursos arrecadados. No setor da bovinocultura de corte, a previsão da contribuição também aumentou significativamente com a inclusão das carnes e miúdos para exportação e para o gado em pé que sai do Estado. Assim, estima-se que o valor salte de R$ 168.760.000 para R$ 198.820.000, resultando um aumento de 17,81%. Portanto, o volume total que o governo pretende arrecadar este ano com os setores de soja, milho, algodão, gado e madeira pode passar de R$ 971.980.000 de 2018 para R$ 1.470.000.000. Todo mundo sabe que as fêmeas bovinas entre 3 e 8 meses de idade devem ser vacinadas obrigatoriamente contra a brucelose. Mas se a técnica for aliada à realização de exames, pode ajudar ainda mais para uma boa estratégia de erradicação da doença. As informações você confere agora com o repórter Gustavo D'Angelo. O foco deve ser sempre na vacinação, mas a orientação é complementar com a adoção de exames periódicos. A estratégia contribui para a erradicação da doença. De acordo com a Embrapa Pecuária Sudeste, a imunização do animal persiste por 7 anos. Após esse período, recomenda-se o reforço vacinal. Essa necessidade
acontece principalmente em rebanhos leiteiros ou de elite, em que as vacas permanecem na propriedade por mais tempo. Outra técnica importante para controlar e erradicar a brucelose do rebanho é a realização periódica de exames de diagnóstico, que podem ser realizados em fêmeas com idade entre 8 e 24 meses, dependendo da vacina utilizada. Em caso de animais positivos no teste de triagem, a Defesa Agropecuária da região deve ser notificada. Além disso, podem ser submetidos a um novo exame confirmatório em um laboratório de referência do Ministério da Agricultura. Enquanto isso, o bovino deve ficar isolado para não ocorrer transmissão. Se confirmado o resultado, o animal deve ser sacrificado e o exame realizado em todo o rebanho. O principal sintoma da brucelose bovina é o abortamento, que ocorre geralmente no último terço da gestação. Além disso, nascimento de bezerros fracos, retenção de placenta, corrimento vaginal, inflamação das articulações e dos testículos também são sinais clínicos apresentados. Gustavo D'Angelo para o SBA. Olha, Gustavo, em busca de novas alternativas de renda dentro da safra de verão, agricultores gaúchos decidiram seguir os passos do Centro-Oeste com o milho e começam a consolidar uma safrinha de soja. Annelise Nicolodi tem as informações. Assim que a colheita do milho avança no Rio Grande do Sul, as plantadeiras iniciam o plantio de uma segunda safra de soja. A chamada safrinha está concentrada na região noroeste do Rio Grande do Sul, porque o clima local, com temperaturas médias mais elevadas, permite o plantio do milho de variedade precoce mais cedo e a colheita ainda em janeiro, quando é possível fazer o plantio da soja. Segundo a Emater Regional, que atende 44 municípios, a área destinada com soja segunda safra deve ficar próxima de 20 mil hectares nessa região. A precocidade do milho, né, a variedade que garante que a gente consiga colher agora em janeiro, fim de janeiro, e o material genético do soja, né, que é uma mais precoce que garante a colheita até em maio. De um lado, o vai e vem da colheitadeira, do outro, o da plantadeira. Quase que numa sintonia perfeita, os produtores gaúchos mostram eficiência na produção de grãos. Com a ajuda da pesquisa e da tecnologia, a safrinha de soja tem mostrado bons resultados. Quem está fazendo a safrinha de soja diz que é possível colher de 70% a 80% da produtividade do ciclo normal. O produtor de Cruz Alta, Diego Bronzatti, está otimista. A expectativa é a colheita de uns 40 sacas, né? Enquanto na normal 70, né? Mas nos 40 já está excelente. Vale a pena? Vale a pena. A segunda safra de soja está fora do período previsto do zoneamento agroclimático, que termina no fim de dezembro no Rio Grande do Sul, e não pode ser beneficiada com financiamentos públicos ou seguro agrícola. Mas isso não desestimula o produtor, mais interessado no preço do produto, e que nesta época começa a se capitalizar com a venda do milho. E na última semana, a expedição Rally da Safra, que percorre todo o país avaliando as condições das lavouras e da produção de grãos, esteve também em Mato Grosso do Sul. O levantamento feito pelos técnicos da Agroconsult vai mostrar agora os parâmetros da produção da oleaginosa na região em 2019. Veja os detalhes na reportagem de José Cunha. A equipe de técnicos e analistas do Rally da Safra visitou diversas áreas plantadas na região sul do estado. Ao longo de vários trechos, eles verificaram as lavouras e colheram informações quantitativas sobre o plantio, que vão revelar quais os resultados do ciclo anual da produção de grãos. A gente faz paradas técnicas ao longo do trecho, levantando o número de plantas, número de grãos, peso de grãos, avaliando questão de pragas, doenças, plantas daninhas, situação da transgenia e uma série de outros fatores que resultam na produtividade daquela amostragem. Além dos aspectos da plantação, eles também fazem a análise do grão para verificar a qualidade do produto. Quando a lavoura está em estágio de colheita, em ponto de colheita, nós realizamos a coleta desses grãos e fazemos medições de peso e umidade. E o que vocês têm encontrado aqui nas lavouras de Mato Grosso do Sul?
As lavouras da região sul do Mato Grosso do Sul foram fortemente afetadas pela estiagem entre o período do final de novembro e o início de dezembro. A gente teve uma regularização do regime hídrico após esse período, que não foi generalizada, né? Em algumas lavouras choveu um pouco mais, um pouco menos, que acabaram recuperando o potencial de algumas lavouras. Mas boa parte delas sofreram com a estiagem e vão perder sua produtividade esperada, né? Esta é a 16ª edição da expedição, que começou no dia 14 de janeiro em Sinop, no Mato Grosso, e está percorrendo as principais cidades produtoras em Mato Grosso do Sul. Nos próximos meses, as equipes deverão percorrer cerca de 100 mil quilômetros e estimam avaliar 95% da produção de soja e 72% da produção de milho no país. Além de Mato Grosso do Sul, em outros estados já visitados pelos técnicos, verificou-se uma queda na produção, causados por fortes períodos de estiagem em algumas regiões e chuvas excessivas em outras. Isso acabou reduzindo as expectativas da produção recorde que era esperada em 2019. Essa quebra, tanto no Paraná, na região oeste, norte, no sul do Mato Grosso do Sul, acabou reduzindo o potencial produtivo das lavouras em geral no Brasil. A gente não vai ter uma safra tão grande como inicialmente se esperava, devido às condições climáticas no plantio que estavam muito boas. O desenvolvimento da safra não foi tão perfeito como se esperava. Então esse desenvolvimento mais, contando com essa estiagem, a gente reduziu o potencial produtivo das lavouras no Brasil e hoje a gente estima em torno de 117,6 milhões de toneladas. Entre maio e junho deste ano, as equipes farão as análises da produção de milho em segunda safra nos estados da região centro-oeste e no Paraná. Todos os números oficiais desta expedição são divulgados através do site www.ralidasafra.com.br e nos canais de comunicação da expedição nas redes sociais. José Cunha, para o SBA. Os sistemas agroflorestais em bases agroecológicas são sistemas que envolvem diversidade de espécies de árvores, prioritariamente nativas ou consorciadas com árvores exóticas, que são também consorciadas com espécies agrícolas. A reportagem é de Kylie Rodrigues, que explica um pouco no quadro Tecnologia e Produção. Os sistemas têm arranjos diversificados, envolvendo variedades de espécies vegetais implantadas ao mesmo tempo. Os sistemas se transformam em função das espécies utilizadas nos ambientes de produção agroecológicas. De acordo com este pesquisador da Embrapa, como o processo envolve uma diversidade maior de espécies de árvores, denominadas de arbóreas e arbustivas, prioritariamente nativas, a escolha depende da localidade em que o produtor se encontra. Se ele está no bioma cerrado, ele vai priorizar espécies nativas do cerrado. Se ele está no bioma Mata Atlântica, ele vai priorizar espécies nativas da Mata Atlântica. Se ele está no bioma da Caatinga, por exemplo, ele vai priorizar espécies nativas da Caatinga. Não são exclusivas, também são utilizadas espécies exóticas que adaptam a essas condições ambientais, de forma que há uma harmonia entre essas espécies de árvores e arbustos com as espécies de uso agrícola. No Mato Grosso do Sul, muitos agricultores têm utilizado o sistema biodiverso. Então, há agricultores, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, em diversas regiões, que adotam esses sistemas, predominantemente em pequenas propriedades, uma vez que tem mais afinidade com a agricultura familiar, que envolve um pouco mais de mão de obra e, consequentemente, representa também mais oportunidades para a família se engajar no processo produtivo diversificado, gerando várias alternativas de produção de alimentos e geração de renda e, consequentemente, aumentando as possibilidades da segurança alimentar e nutricional da família e também aumentando as possibilidades de geração contínua de renda.
Ter planejamento nos processos agroflorestais é importante. Afinal, se trata de sistemas perenes. A Embrapa Agropecuária Oeste fez alguns estudos onde foram apresentados lacunas de viabilidade financeira, às vezes no início e no meio do processo. Para solucionar o problema, a unidade tem elaborado arranjos agroflorestais a partir de conhecimentos existentes, proporcionando avaliações de viabilidade financeira ao longo de 20 anos. Nós temos alguns estudos já mostrando que a possibilidade desde R$ 2.000 por hectare ano até R$ 20.000 por hectare ano. Então depende muito da composição das espécies de árvores, arbustos e espécies agrícolas e às vezes até de animais que compõem esses sistemas agroflorestais. A Luciana é agricultora. Com ela, mais 30 famílias do assentamento Lagoa Grande participam da Associação Sabores do Cerrado. Os produtos são comercializados em feiras. Além da renda, os produtores cultivam de maneira sustentável. As espécies são próprias do Cerrado brasileiro. A prática contribui também com a conservação de áreas degradadas. A gente agrega valor junto com essas frutas nativas, tipo leite, faz o doce de leite com baru, doce de leite com pequi, faz o doce de banana, e faz a cachaça com guavira, os licores variados que nós produzimos lá, tudo através desses sistemas agroflorestais e da preservação e conservação desse pedaço do cerrado que a gente tem lá no assentamento. Kaile Rodrigues para o SBA.